Saúdo todos os porta-condimentos e utensílios domésticos. Estamos começando mais um vídeo do nosso videocast, Saleiro Cast. Esse é o vídeo de número 6. E olha só, parte 2 do nosso, acho que digamos assim, vídeo xodó até o presente momento. Vídeo 4, onde falamos sobre música gospel, secular ou cristã. E hoje nós traremos a parte 2 do nosso vídeo musical. E o nosso título de hoje é Heresia, Erro Teológico ou Preguiça de Composição? A gente tem bastante coisa para falar aí, não é, Jean? Temos. A gente vai abordar, estou com a colinha aqui. Manda aí. No nosso briefing a gente decidiu que vamos falar sobre responsabilidade bíblica na música cantada nos cultos. E aí a nossa ideia aqui é fazer uma abordagem acerca do papel do Ministério de Louvor na escolha do repertório. Falaremos também sobre a música como didática bíblica para a igreja. E aqui é interessante que a gente vai abordar essa facilidade que a música tem de memorização. Sim. Né? E às vezes, quase sempre eu diria, a música tem um poder de ensinar mais facilmente do que até uma pregação. E aí a gente vai discorrer sobre isso aí e todas as consequências de uma heresia cantada. Boa, maravilhoso isso, cara. Tô muito ansioso. Aliás, ansioso não, né? Eu já falei que ansioso não é uma palavra muito bacana pra gente colocar aqui nessa roda de jovens antes dos 30. Bom, vamos às apresentações. Eu quero lembrá-los que eu sou o Gusta e que, com muito louvor da Cassiane, tem erro teológico, mas eu trouxe aqui o meu rodo para passar um pano para Cassiane, porque é impossível não gostar da Cassiane, né? Eu falei que a gente cada um tem sua heresia preferida. Cada um tem sua heresia preferida, né? Mas é bacana, antes de vocês... Aliás, se apresentem primeiro e depois a gente começa a contextualizar. Vamos lá, eu sou o Jean, sejam bem-vindos, estamos aí para colaborar. Eu sou o Matheus e nesse podcast não sei se os anjos subiram ou se o céu desceu. Maravilhoso, cara. Eu sou Coreia, vocês me conhecem já. Maravilha. Antes da gente começar, é legal, a gente tem aprendido bastante aqui nessas rodas de conversas, nos briefings que a gente tem feito aí para pautar o que a gente tem falado aqui. E é bacana, antes da gente começar a falar tudo que a gente tem para falar, porque eu acredito que hoje 1 hora vai ser pouco. Inclusive, vamos dar a deixa se os nossos ouvintes e visualizadores gostariam da parte 3 musical. Coloca no comentário aí. Se inscreva também. Se inscreva e coloque aí se você quer a parte 3. Muito blogueirinho esse Moreira, né? E é bacana a gente tentar entender assim o que é uma heresia e o que é um erro teológico e o que é uma licença poética, né? Até mesmo porque, se tratando de música, independentemente dela estar no âmbito cristão, secular, enfim, outros aí que a gente pode encontrar, ela não deixa de ser uma arte, né? E todo artista tem a sua licença poética. E a gente aprendeu, né, num dos vídeos vindouros que estão para vir, que a diferença entre uma heresia e um erro teológico é que a heresia, ela trata diretamente das doutrinas fundamentais, né? É engraçado que a gente aprendeu num vídeo que tá por vir. Num vídeo vindouro, né? Muito bacana. Inclusive, coloca a ampulheta, porque eu acho que ninguém entendeu isso. Vira essa ampulheta. Para ninguém entender alguma coisa. Para ninguém entender alguma coisa, mas entendemos que heresia é basicamente algo que fere as doutrinas fundamentais, né? A doutrina sobre a soberania divina, a doutrina da salvação, enfim. E que o erro teológico é uma divergência ali que pode haver, mas que nada fere essas doutrinas fundamentais. Inclusive eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu acho que a gente já passou do time, eu vou deixar eles um pouco mais para frente. Então vamos falar da nossa primeira pauta. Qual é a nossa primeira pauta mesmo, Jean? Responsabilidade bíblica na música cantada nos cultos. Responsabilidade bíblica na música cantada nos cultos. Será que as igrejas atualmente são responsáveis pelas músicas? Estão sendo responsáveis? E agora? O que você acha, Moreira? Começa aí. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Claro. Eu acredito que dentro de um grupo de louvor sempre tem aquele que tem uma preocupação, né, de verificar, né, se aquele louvor se adentra na Bíblia, né, ou também acho que até o pastor local da igreja deve observar, né, os louvores que seu grupo de louvor está cantando, né? Sim. Eu acho que, pelo menos na congregação que eu faço parte, às vezes o pastor vê que determinada música não é bíblica e ele vai conversar, né, com o dirigente, né, do grupo e ver, esse louvor não é bíblico. Então eu acho que não pode generalizar. Sempre vai ter
a maioria das vezes é aquele que tem essa preocupação. Né? Esperamos que sempre tenha alguém que se preocupe. Pode ser que em uma igreja claro. não tenha, né? Mas Eu não sei se é exatamente uma função do presbitério da igreja, mas seria interessante, né? Que Muito houvesse interessante. esse interesse em saber o que está sendo cantado, enfim. acredito que sim. Porque eu acho que o presbítero ele zela pelo ensino da igreja, né? Então é uma missão dele, né? De ensinar, de instruir. Mesmo porque eu aprendi, eu acho que não tem uma coisa muito a ver, né? Eu acho que o mestre, né? Eu aprendi com Augusto Nicodemos uma vez, que o mestre não é somente aquele que ensina a palavra, né? Mas o mestre é aquele que compõe músicas também. Porque pode ser, né? Porque ele vai ter essa facilidade de expressar o ensino em louvor. Então eu acredito que o presbitério muitas vezes está ligado com a questão da música, sim, né? Claro, não todas as vezes, mas pode ser. Não todas as vezes, mas seria talvez aí, pelo que vocês dois levantaram, que seria muito interessante que o presbitério se envolvesse de forma ativa com essa seleção, né, de músicas assim. Dele, né? Eu acredito que uma pauta muito bem interessante. Não muito por um bem ofício levantada. direto, porque Não, talvez não seja a sua obrigação tá ali experimentando que tipo de canção, que tipo de hino o Ministério de Louvor vai cantar. Mas apenas por cuidado mesmo, né? Até assim, mesmo... essa responsabilidade, assim, por ofício, é do ministro de louvor. Sim. Mas acho interessante o presbítero. Ou até mesmo o ministro de louvor, às vezes, talvez não tenha aquele conhecimento tão aprofundado nas escrituras, vai e pergunta para o presbítero, o pastor da sua igreja, e pergunta, né, se esse louvor está conforme as escrituras, né? Eu vou pegar esse gancho que o Matheus deixou aí para fazer uma pergunta. É cabível que um ministro de louvor não tenha tanto conhecimento bíblico? Uau! Eita. Assim, eu acredito que ele deve ter um bom conhecimento bíblico. Eu não digo que ele seja um teólogo. É um teólogo. Mas é cabível que alguém seja alçado a ministro de louvor sem o mínimo conhecimento do que ele tem de cantar, de levar como hino de adoração com a igreja? Eu acredito que não, porque a gente deve cantar o que a gente prega. Né? Se ele não sabe o que prega, né? Então ele pode cantar. Né? Exato, fica vazio, né? Fica vazio. Quando se trata de, por exemplo, de um ministro de louvor, que ele está à frente, né, de um grupo em si, dessa parte litúrgica do culto, é muito importante lembrar que são várias variáveis que vão interagir diretamente com esse grupo, com esse ministério, para que quais músicas serão escolhidas ali, né? Temos o viés teológico, digamos assim, da igreja, temos as preferências pessoais, né? Isso conta muito, né? Às vezes, por exemplo, um ministro de louvor não gosta de tal grupo, mas gosta de tal outro grupo, então, assim, musical. E ele vai ali talvez puxar a sardinha para o lado dele. Tem toda uma questão também relacionada a, por exemplo, a como a liturgia musical acontece. Tem igrejas que tem uma pegada mais de coral, tem uma igreja que tem outras igrejas que tem uma pegada mais de banda, de piano, enfim, muitas coisas interferem para que as músicas sejam escolhidas e aconteçam. Mas acho que, como o Jean mesmo pontuou, é o mínimo aceitável ali, é que a pessoa pelo menos saiba o que está cantando, saiba a importância do que está cantando e a responsabilidade que ela exerce, né? Porque eu acho que isso até puxa já o gancho para outra pauta que a gente colocou, mas enfim, espero que não estejamos sendo apressados, mas isso impacta diretamente na vida de todas as pessoas que frequentam aquela comunidade, né? A música que é cantada. E hoje, desculpa, Coreia. Não, porque tem gente que realmente ela às vezes só absorve do culto a música. Sim. Tem gente que não é boa assim de ouvir uma pregação. Acho que deveria se esforçar. Mas tem gente que é mais musical, que esforça-te. Tem bom ânimo. Que consegue absorver mais durante o louvor, né? Cara, me veio na memória agora uma situação que ocorreu, uma passagem da minha vida, de uma ministração que eu ouvi num congresso de mulheres, ministrada pelo pastor Écio Ribeiro. Eu não vou me recordar agora, até porque veio na minha mente agora, eu não vou recordar a referência bíblica que ele usou, mas foi algo muito interessante que ele utilizou para falar exatamente sobre isso, sobre pessoas que não têm
por N fatores, capacidade intelectual, falta de instrução mesmo de escolar Sim, mesmo, sim. uma série de fatores que impedem as pessoas de memorizar questões bíblicas, referências bíblicas, ensinamentos. Então ele disse que assim, o louvor tem muito desse empenho no culto, de fazer essas pessoas absorverem a mensagem, e mesmo assim elas vão sair do culto, elas vão esquecer o que foi pregado, mas a música fica. Ah, E aí, por isso que realmente é um gancho pro segundo ponto. já que você citou aí exemplo pessoal, eu posso dizer por mim mesmo também. Acho que o meu primeiro contato, um dos meus primeiros contatos com o evangelho foi por causa da música que era cantada. Eu lembro que assim, com 13 anos, quando eu ia assim, ia para uma igreja com a minha tia e com a minha avó, eu lembro que estava no auge, Digno é o Senhor, da Aline Barros. É uma música muito bonita. E aquilo ali ficava muito na minha mente, assim. Então é realmente isso, a capacidade de absorção que a música, às vezes, ela representa para o ser humano, ela é muito, digamos assim, mais abrangente, às vezes, do que é dito nos nossos púlpitos, do que é pregado, enfim. Sim. Então é uma responsabilidade enorme e gostaríamos que, assim, né, que todas as pessoas que estão à frente desse ministério entendessem, né, essa questão. Sim. Esse link da responsabilidade e do efeito que causa é muito interessante. Você abordou, por exemplo, a questão de estilo. Não é proibido para um determinado grupo ter um estilo. Isso aí vai de cada nem um pouco, Tem uma igreja que tem um estilo, outra igreja tem outro. Na nossa igreja, a gente sabe, por exemplo, que existem estilos que nem combinam com a nossa igreja. Nem combinam com a gente, né? Nem combinam com a gente. Então, não Tá espera. tudo bem, A gente não tudo espera bem, que seja tudo cantado, bem. porque a gente sabe que não combina. Mas assim, o lance da responsabilidade é saber que determinado cantor, ele vai ter uma música bíblica, mas vai ter uma música ali que ele passou da conta e que não tem que ser cantada. Acho que o lance é justamente esse. E, por exemplo, tem um irmão que ele conhece a Bíblia e tal, e ele sabe que aquele louvor, ele tem um erro teológico, tem uma heresia, mas, pô, a melodia é legal, aí ele vai cantando. Mas ele vai repetindo tanto essa canção que, às vezes, ele pode se confundir e pensar que aquilo tá certo. Sim. É como a mentira, muitas vezes contada, vira verdade. Então, é um perigo até para gente, para quem estuda, para o irmão que está sempre ligado nas escrituras, e ele canta tanto aquela música errado, tá? Eu sei que é errado, mas tudo bem, eu já tô ligado que é errado, mas a melodia é legal. Aí chega uma hora, às vezes a pessoa tá com aquela música na mente, repetiu tanto e acaba virando uma verdade para ela. Sim, a gente não foge muito. Um exemplo muito óbvio assim que vem na minha mente eu já vi muitas pessoas falarem assim, na palavra de Deus está escrito que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore sem que Deus não permita, sendo que isso não está na Bíblia. Isso é uma canção do Catedral. Me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro mas não agora. ouse falar mal de Catedral. Não vou falar mal de Catedral. Hoje eu não quero falar mal de nenhuma banda. Eu só quero apontar os erros. Catedral é legal. Não, mas vamos lá. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, e aí é um ponto que eu quero levantar. A gente percebe que hoje, nas igrejas de modo geral, há uma busca muito ávida pelas sensações, né? Sim. E assim, as músicas buscam muito isso, a sensação da igreja, né? Então, é aquele lance de gerar uma atmosfera, de adoração, Parede preta. aquela coisa toda, tal. E aí, assim, o conteúdo bíblico, então, da música fugiu, ele esquece. Só que aí o que eu queria, não sei se vocês vão concordar comigo, que essa questão das sensações, de gerar essas sensações, acabam criando essas músicas vazias. Por exemplo, aí, sem querer ser chato, mas... Já sendo, né? Mas já sendo. Por De exemplo, praxe seu, já. esse lance de worship. Cara, essas repetições, a gente até falou disso dessa preguiça de composição e tal. Eu acho que é muito mais por conta desse lance das sensações, né? Trocou-se o intuito do louvor na igreja. Não é mais... Aquela música que canta várias palavras. Sim, tipo, essa Adorei casa é adorei a sua, definição, nós Moreno. deixamos ela pra você 500 vezes. É que eu apliquei Lindo recentemente. Lindo és. Glórias eu te dou. Então. E aí você cria essas músicas assim como mantra, porque você quer trabalhar ali nas emoções, nas sensações, você não quer Teve mais... uma vez que eu falei que eu não gostava e o irmão falou assim, é que você não entende nada. Né? Não entende a adoração. Repete a coisa 10 Não vezes. Se tu não entendeu a música, não, tá Então, brincando. tem muita coisa boa.
assim, pro meu gosto, assim, eu até brinco que eu já enjoei de tanto que eu já ouvi cantando nos cultos, mas, por exemplo, eu não tenho nada a dizer contra Teu Santo Nome, por exemplo, da Gabriela Rocha. Sim. É uma música extremamente cristocêntrica, não vejo ali nenhum tipo de... Assim, também não sou nenhum mestre, mas não vejo ali nenhum ponto de divergência. Diz assim, Sim. aqui está sendo cantada uma... E é uma cantora da nova geração aí e tal, mas esse worship, cara... Até mesmo porque, assim, nós não estamos aqui também pra, nossa, essa música aqui é Não. totalmente herética. Essa música tem esse erro teológico porque diverge de tal passagem. Nós não estamos aqui pra fazer de isso. maneira nenhuma. simplesmente. Apenas levantar essas pois é. questões. Queria saber o Aham. que vocês pensam a respeito desse lance das sensações, porque o que eu percebo, foi como a gente falou no Sim. outro vídeo, tá tão inchado o mercado da música dessas coisas, que aí como a igreja tem essa necessidade de apresentar algo novo, e só tem isso no mercado musical, acaba que vai nisso aí mesmo, Sim. e acaba sendo influenciado por esse lance de mexer nas sensações das pessoas, né? Hoje a nossa, digamos assim, que a nossa liturgia musical, e eu nem vou falar liturgia musical, mas o mainstream musical cristão, digamos assim, ele querendo ou não, ele é muito importado, né? Ele pega muitas influências que vêm de fora. Então, se a gente parar para analisar essas músicas aí gigantescas, desnecessárias, de 16 minutos, que não falam quase nada, você pega um pouco daquela influência do Bethel, pega um pouco daquela influência do Hillsong. Você traduz, na verdade, né? Oi? Ele pega influência, você Você a traduz, música. exatamente. Desculpa aí, Gabriel Guedes Cordeiro, mas, cara, só traduz, né? Não tem ali nenhuma composição própria. Se tiver, desculpa, não conheço muito o trabalho dele, mas pelo pouco que eu sei ali é basicamente uma tradução. Então a gente tem essa questão muito importada. Então a gente traz também essa atmosfera importada, que se a gente for parar para analisar, a nossa raiz não é essa, né? A nossa raiz ela não é essa. A raiz brasileira musical e assim, enfim... Não tenho capacidade para falar qual é a raiz, eu só sei dizer que esse worshipão exacerbado não é a nossa. Mas toca muito nessa questão que você falou. Hoje a função do louvor, infelizmente, está em criar uma atmosfera. E corremos o risco até de pessoas que, por exemplo, quando o culto não tem essa atmosfera, ainda saem dizendo que o culto não foi bom, né? Que a parte litúrgica musical não foi ali condizente com as expectativas que ela tinha. Trocou-se todos os valores que a parte musical tem dentro de um culto. E aí percebe então que a partir disso fica muito claro como se inverteu o valor do louvor no culto. Exatamente. Porque a gente parte de uma coisa que é para adoração direta a Deus, de louvor mesmo, e aí louvor aqui no sentido estrito da palavra de entrega, né, da parte cantada ao Senhor, para uma coisa completamente antropocêntrica, né? Porque o camarada que sai do culto dizendo que o louvor hoje não fluiu, não foi bacana, não foi bacana, não apagaram as luzes, não senti nada, tal, é uma coisa totalmente antropocêntrica. E aí você percebe que as ministrações dos louvores, as letras das músicas, elas são antropocêntricas hoje. É o homem, é sempre o homem no meio da coisa, ali no centro de tudo, e Deus que busca aí, Deus que lute para achar um espaço aí no... Sabe uma Adorei. coisa que me chama muita atenção dessa questão de sensações? Quando se canta um louvor, né, que se chama louvores pentecostais, aqueles louvores de fogo. Sim. Sempre tem um irmão que já começa a se manifestar, né? Aí eu fico pensando assim, um louvor quieto... Geralmente tipo, forró, né? Por que só num louvor igual de forró que tem esse tipo de manifestação? Sim. E um louvor, tipo um louvor da harpa, não tem nada. A gente vê a interferência da Sim, música. sim. Quer dizer que o Espírito Santo vai, digamos assim, ele se manifesta numa música mais agitada, ele não pode se manifestar numa música um pouco mais Sempre intimista. me chamou a atenção isso. Também tem o gênero da música, né? Um dia eu tava na igreja, nossa, faz anos, né? Meu irmão, ele vinha de vez em quando. Não sei se foi até a última vez que ele veio. Aí tava ele e o Aleph ali. Eu acho que foi, não sei se foi a primeira vez que tocou aquela música Sobre as Águas. Não sei se vocês já repararam, mas o início daquela música é um plágio de Kashmir. Sim. Cashmere. Aí eu ouvi, acho que foi a primeira vez, eu ouvi assim, logo peguei. Caramba. Plágios, desculpa, Coré, eu vou te cortar. Plágios musicais dão outro vídeo muito bacana. Aí eu olhei os moleques lá batendo cabeça assim, ó. Os caras estão curtindo a música. Roda punk na igreja. É igualzinho, quem toca aí, o Saul que toca, não sei se ele vai assistir. Eu acho que eu até falei com ele, Saul, é igualzinho Kashmir,
do Led Zeppelin. Aí os caras gostaram. Eu não sei se eles pegaram algo da essência da música, mas a melodia é importante você entrar naquele clima. Mas Seria também um plágio, não? não é 100%. Oi? Seria um vamos, plágio? Não vamos entrar nesses Não, parâmetros. às vezes o cara é. gostava muito de É. Led Zeppelin Não, e de repente acabou de pega ali referência. referência. Sim, uma referência. É, uma isso. Acabou referência. compondo ali, mas é igualzinho. É igualzinho o Cashmere. Vai ver, ele gostava de Led Zeppelin, o produtor, e Eu ou lembrei de uma intencionalmente coisa, ou De não, qual, ele sobre, colocou. de qual música sobre as águas você tá falando? Sobre as águas. Renascer Ah, sei, Praise. Renascer Praise. Praise. Ok. É, tandandã, tandandã. É igualzinho, pô. É, Depois nós o deveríamos pessoal ser vai ouvir aí. especialistas em Renascer Pessoal Praise, vai hein, ouvir. gente? Bom, fale por vocês, eu vim depois. Eu ouço Renascer Praise desde os É, meus 12 anos. Eu não. Todo santo domingo, As minhas ininterruptamente. referências musicais são As minhas referências musicais, assim, cristãs primeiras foi Rose Nascimento, Shirley Carvalhais, Elaine de Jesus. Eu não vou nem falar qual foram as minhas, não vai ser Enfim. Fala aí, pô. Mas enfim, chegamos a um consenso que é uma responsabilidade bem grande, né? Bem importante. Né? Não é um bicho de 7 cabeças. Eu acredito que todo o corpo ali da igreja pode auxiliar o ministro de louvor, o principal que está ali na liderança, a escolher melhor as músicas, Sim. né? E entender a responsabilidade que isso se reflete para a igreja, para os membros, para a comunidade em si. E é claro, né, trazer, digamos assim, né, vou até ser um pouco antropocêntrico, né, mas digamos assim, canções onde, assim, fiquemos felizes, né, de cantar, né. Eu lembro uma vez, cara, muito engraçado, uns anos atrás, né, você começou uma música e você mandou no grupo que a gente estava junto, nossa, adoro essas músicas teologicamente corretas. Era uma música que realmente a gente critica bastante aqui, não vale a pena falar agora, e você Fiquei mandou... curioso agora pra saber qual é. Oi? Fiquei curioso pra saber qual é. Quem já entrou no Santo dos Santos? Ah, Você eu tô mandou, com ela aqui Você pra mandou falar. mensagem Eu- pra gente, você mandou mensagem do grupo, adoro essas músicas teologicamente corretas. Isso ficou muito na minha mente. Falei, caramba, olha só, que bacana. Então Deixa eu fazer a patrulha aqui do vamos fazer... biblicamente correto. Eu trouxe 3 exemplos, o Jean trouxe 60 ali. Não. É. Eu só queria fazer um adendo em relação a esse lance que eu levantei das sensações, porque Aham. assim, não é que seja proibido você ter Não, sensações no culto, claro pelo que não. contrário. Você não vai entrar aqui congelado e não sentir nada, não é isso que eu quero Sim. dizer. Senão o termômetro ali Mas é ter isso como... da porta vai dar até defeito. Exatamente. Mas o lance assim, é utilizar o louvor para mexer com isso. Tem uma música que o Ministério de Louvor da nossa igreja canta, que não é exatamente um louvor... Amigos, somos da mesma igreja, tá? Só pra situá-los. Que não é exatamente um louvor cristocêntrico, mas que é um louvor muito legal de ser cantado, porque você conversa com a igreja nele, e assim, ele tem um tom de esperança que mexe. Dê nome aos bois. Eu não sei o nome da música, mas ele cita Joel, é um hino que cita Joel 3, que fala lá, ainda que a figueira não floresça, tal. E é muito legal essa música. Quando canta assim, você canta mó empolgado, sabe? Você canta com o coração mesmo, porque é algo bíblico, Sim. né? E é algo que remete à esperança que a gente deve construir em Jesus Cristo, enfim. Então é legal, não é exatamente um louvor cristocêntrico, mas é um louvor bíblico que te traz esperança. Sim. Então ali você é algo que diz respeito ao homem, né? Tipo, da esperança do homem em Jesus Cristo, mas não é exatamente algo que coloca o homem no centro. Sim. Ainda continua sendo Deus o centro da... Foi bem legal isso que você falou, né? Sobre um louvor bíblico, mas que não é cristocêntrico, até mesmo para poder dar essa margem de discussão, né? Na seleção das músicas. Sim, Procurar músicas que sejam mais cristocêntricas, mas também existe momento para tudo, né? Às vezes a igreja está passando por um momento onde ele quer celebrar a comunhão. E exato. se você tocar uma canção que fale sobre comunhão, não existe nenhum problema intrínseco ligado a isso. A gente Poxa, só- no momento desse que a gente está vivendo de pandemia tal, Sim. cantar que, poxa, ainda que a figueira não Não floresça, floresça. tal, que não haja fruto na vide, Palavra de esperança. assim, é revigorante para a igreja, Alegrar né? a igreja. Alegra a igreja. Então é legal a gente fazer esse link aí Uhum. dessa questão. É interessante essa questão das sensações, porque quando a gente volta lá na Idade Média, né? Legal. Legal, o Moreira vai Olha a pontuar. Ó, vamos lá, historicamente. Vamos Pontue pra gente como que era a música na Idade Média. Idade Média. Peguem Não, suas não é na canetas. Idade Média assim, né? Não na Idade Média assim, né? Senhores feudais, louvando ao Senhor. Não, não é isso. Mas como era... Erguei as mãos lá. Glória a Deus. Contextualiza Essa aí aí é pra gente. pré-histórica. Legal isso aí, legal. Como que a música ela se comportava anteriormente, vai.
Então, na questão do Novo Testamento, onde iniciou tudo, né? Certo. Eu acredito que a Bíblia fala lá em Efésios, eu acho, que a gente deve cantar hinos, louvores, né? Não, Sim. deve cantar hinos, salmos, Cântico. cânticos espirituais. Certo. Ou seja, dá para entender que as músicas já faziam parte, né, daquela comunidade, né, cristã, logo ali no início. Talvez a principal referência, talvez não, é a principal referência dos louvores da igreja primitiva eram os salmos bíblicos, né? Sim. Aí entra aquela discussão. Só pode cantar salmos na igreja? Não, porque eles não só cantavam salmos bíblicos, né, da Bíblia. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que lá em Filipenses, né, que aquela passagem que diz assim: e ele tendo forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, né? Uhum. Alguns estudiosos entendem que aquele capítulo ali seria uma música, né, já no tempo da igreja primitiva, né, e uma música falando de Cristo, né? Então seria já uma música. Ou seja, ali na igreja primitiva, as pessoas cantavam, né, os salmos, mas também tinham já suas canções, né? E quando a gente dá uma voltinha no Antigo Testamento, também já tinha vários cânticos, né? O principal eram os salmos. O que se dizia os salmos? Sobre os feitos de Deus, né? Sobre os milagres, sobre confiança, né? E também se falava sobre sentimentos humanos, Sim. né? Como ira, Existem muitos salmos davídicos que são bem... como medo, né? Então, aí quando eu olho para esse tipo de salmos, eu posso dizer assim: então pode ter cânticos que tenha a expressar sentimentos humanos, né? Um certo antropocentrismo, Antropocentrismo. leve, né? Porque fala de necessidades humanas, né? Mas o centro não é o homem ali, mesmo que se fale do homem, mas é realçar a confiança que o homem deve ter em Deus, né? E aí quando a gente sai da Bíblia e vai lá para a Idade Média, assim, a Idade Média, né, dá um salto bem grande, tinha a questão, eu até lembrei que o Jean falou, a questão das sensações, é muito forte. Tinha também na Idade Média? Sim. Caramba, que legal. Porque... Casa Worship Média. Por quê? Porque quando se entrava numa igreja, se tinha a ideia de ter o evangelho vivo, né? Por exemplo, na frente da igreja, né, tinha provavelmente 4 colunas, né? O que essas 4 colunas representam? Os 4 evangelhos, né? Que são os evangelhos que nos aproximam de Deus, né? Que nos mostra sobre Deus. Então, quando a pessoa entra, né, aí já está entrando no contato de Deus. E geralmente nas igrejas no período medieval há muitos desenhos, né, desenhos bíblicos, né? Cada coisa daquela é como se fosse a Bíblia falada, Ilustrada, né? Ilustrada, porque naquele contexto não tinha muitas pessoas alfabetizadas. Sim. Então a igreja devia ser uma pintada, né? Notre Dame, uma ilustrada, né? Notre Dame, por exemplo, é uma grande prova disso, né? E também tinha a questão do louvor, do hino, porque a própria igreja já era construída para a questão dos louvores, porque ela era construída para que Formato, né? Formato, né? A Como não tinha instrumentos, aparelhos, né? Só o gogó. Era a capela. Então, a própria igreja já era construída com esse objetivo. Ao ponto de você... Já tinha toda uma arquitetura acústica. Isso, uma arquitetura, né? Obrigado por me ajudar. Imagina. Ao ponto que se você entrasse numa igreja medieval, a impressão que dava ao você ouvir esses louvores, a impressão que eles queriam dar para a pessoa que entrava é que você estivesse no céu, né? Quando se você escuta Veni Credo Espírito, né? Ou Vem Espírito Santo, né? A impressão é essa, os cantores, os louvores. Então já mexia com
às sensações, né? E depois, no tempo da Reforma Protestante, mais Martinho Lutero, Calvino não foi muito com a música, né? Ele não gostou muito de música. Lutero, aí... Lutero, ele botou muito a questão da música. O objetivo dele era do louvor, né, ser a palavra cantada, né? Sim. Então ele priorizava muito isso, né? Das escrituras estarem bem de acordo com os louvores, para que as pessoas aprendessem sobre as escrituras. Na Idade Média, a catedral era o evangelho, né, em ilustração. Mas no tempo da Reforma, os reformadores entendiam que eles precisavam ler para aprender as escrituras. E a música tinha esse objetivo, né? A música tinha que ser a palavra cantada. A palavra cantada, né? Ou seja, nada de novo sob o sol. Exato. Então, agora que a gente vai para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, havia o tempo da escravidão, né? O tempo dos escravos. Muito blues. Oi? Muito blues. Blues. Só que nesse movimento, dentro das famosas senzalas, se iniciou algo que nós chamamos de a música negra espiritual. Poderíamos dizer o que é? Soul music? Não, porque é uma raiz, né? A raiz que nasceu tudo isso. Entendi. O negro espiritual, a música negra espiritual é muito lembra aqueles corais negros dos Estados Unidos, né? Aqueles negros, né? Que aquela Da hora, cara. Então, tem uma vontade, né, num dia na igreja do Kirk Franklin, deve ser sensacional, Nossa. cara. Então, dentro da comunidade negra já nasceu esse negro espiritual, que é aquelas danças que os negros dançavam. A mesma coisa que acontecia aqui no Brasil, Sim. mas com um samba. Sim, né? Vertentes diferentes. Vertente diferente, né? Lá nasceu o negro espiritual e aqui nasceu o samba. Né? Adorei esse contraponto. Aqui nasceu o negro não tão espiritual assim. Não que eu estou sendo preconceituoso com o samba. Imagina. Para que a gente não seja cancelado. E aí? o que eu acho hoje o atual a gente canta o que a gente sente. Aí, por exemplo, a música eu acho que ela tá bem comercial, não que isso seja errado. Super comercial, né? Ela não tá bem comercial e ela quer que as pessoas a ouçam, ela quer atrair mais gente, elas querem atrair o mercado, que somos nós que vamos consumir músicas e ir aos shows deles. E então se eles fazem, por exemplo, uma música que eu acho que não toca em nada comigo, as músicas vingativas, se eles fazem isso, é porque tem muita gente com esse sentimento vingativo. Sim. Porque o que eu ouço muito, e eu não entendo porquê, eu queria que vocês me ajudassem aqui. Vamos lá. Tem gente que reclama tanto de olho gordo, que eu nem sabia o que era direito olho gordo. As pessoas querem meu mal sempre, e meu vizinho não sei o quê, ninguém gosta de mim, todo mundo quer o meu mal. Aí eu fico pensando... É uma autoestima, assim, Mas, né? mas deixa eu terminar. Mas eu fico pensando aqui com meus botões. Por que as pessoas não gostam tanto de você? Vai ver, você pode ser chato, você pode ser inconveniente, você tem que olhar para dentro de si. Porque uma coisa é umas duas pessoas não gostarem de você, mas você falar que todo mundo não gosta de você, ou você tá errado dentro de si, você tá sendo chato, inconveniente, briguento, ou você só tem mania de perseguição, ninguém tá contra você. Aí agora a gente levanta aquele meme lá, enfim, a hipocrisia, né? Deixa eu terminar. Em evidência. Termine aí. Por favor. Pula para 2010. Aí, a questão dessa música negra espiritual, né? Aí que nasce o gospel, Sim. Né? O blues, né? O jazz. Todos esses gêneros nascem dentro dessa comunidade negra. Aqui, semelhante aqui no Brasil, que nasceu o samba. Bossa Nova? Bossa Nova acho que não, Depois? nasceu ali nos anos 50, né? Sim, muito prestigiada lá fora, inclusive, né? A Bossa Nova. E pessoas brancas, né? A Bossa Nova é um produto da classe média carioca, né? Isso. E aí, dito isso, esse gospel, aliás, a primeira música gospel gravada se chama Paz no Vale, né? Não sei se alguém já ouviu falar dessa música. Não. Não.
É uma música muito famosa, né? Mas vocês não escutaram. Uma música muito famosa, embora vocês não tenham escutado até o presente momento. Terminando esse vídeo, iremos escutar, Moreira. Fique Escuta, tranquilo. Então, aí é essa música que vem ao Brasil. Né? Essa música dos Estados Unidos. Sim. Aí chegamos aqui no contexto. Chegamos nesse contexto, Aham. né? Isso prova mais uma vez aquilo que a gente corroborou mais no começo desse vídeo, como a nossa indústria acaba querendo ou não sendo muito importada, né? Começou lá desde cedo e até hoje a gente tem essas influências e claro que não podemos generalizar, tem sempre Sim. pessoas ótimas trazendo raiz brasileira para as nossas canções. A gente pode citar, por exemplo, Gerson Borges, Silvestre Kuhlmann, a própria Lorena Chaves, que é mais contemporânea, né? Como se Gerson Borges não fosse mais nova assim no cenário, mas enfim, não é o que vende. Muita coisa importada, gente. Muita coisa Precisamos importada. cantar bossa nova nos cultos. Olha só que bacana. Eu acho- Vamos fazer o culto temático da Bossa Nova? Mas Sabe que MPB, ninguém gosta de MPB. Oxi. Ih, caramba, nosso cenário tá desmontando Nosso cenário aqui. está desmontando. Eu A gente acho- nem celebrou o cenário novo, É né? mesmo, é. É, Não temos É nenhuma. esse aqui. Não tá ó. dando muito certo. não tá dando muito certo. Eu Tá dando acho sim. que Vamos a remontar gente, aqui. os cantores deveriam fazer igual os índios quando os caras chegavam aqui. Não vai ficar. Aí os índios devoravam, né? Devoravam as pessoas estrangeiras. Que né? isso, Matheus? O que tu gente tá tem falando aí, Não bicho? faço ideia A também. gente tem que fazer isso aí? Temos que devorar as pessoas. Já fiquei Aí perdido fica- já. Eu também me perdi, cara. Não, vocês vão entender o que eu quero Tá dizer. bom. Tá brincando. Lá em 1922, né, Meu na Deus. Semana da Arte Moderna? Semana da Arte Moderna, havia um movimento, se chamava o movimento que é feito por... Esqueci o nome do homem. Esse movimento... Tarsila do Amaral. Isso, o Tarsila do Moral, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Sei. né? Eles entendiam que eles deveriam pegar coisas do estrangeiro, né? E deglutar, né? E trazer para nós. Assim como os índios faziam lá atrás. Entendi. né? Claro que não numa forma literal, né? Então eu acho que os cantores gospels brasileiros deveriam deglutar, o que é que fala? Mastigar. Mastigar. E transformar numa música brasileira, não no sentido assim, só traduzir. Sim. né? Ah, mas enfim, né? Não vai vender. Não É. vai vender. Não, tem Alguns que ser at- rápido, tem que Alguns ser até rápido, né? tentam, mas aí não Até fica uma tentam. versão tão legal e verdade. aí... A gente pode observar aí que tem muita gente que pelo menos, às vezes a pessoa não é nem tanto, o princípio musical da pessoa nem é tanto esse, a pessoa ali, o artista, a banda, ela tem essa pegada propriamente autoral, mas uma vez na vida, em algum trabalho, ele vai pegar alguma tradução e vai fazer, né? O que não é errado, Não é que errado, não não é existe errado. nada de intrinsecamente errado. Aham. Se você fizer uma versão boa, eu inclusive, por exemplo, eu gosto muito mais da versão do Clamor pelas Nações da música Meu Desejo, que é o Chris Duran que canta, do que da versão My Desire do Jeremy Camp. Eu acho a versão em português muito mais bonita. E raramente isso acontece, para eu achar uma versão. É que nem Mas, a enfim, questão, a música Amazing Grace. Eu só acho bonita em inglês. Amazing Traduzido. Grace. Aquela Poderoso Esse Nome tem uma a versão original, que foi a própria Brooke Fraser que compôs, inclusive ela ganhou o Grammy pela composição dessa música. Se você pegar a versão em português, ela não é tão ruim. É que ela ficou tão exaustivamente cantada Sim. nas nossas igrejas que eu acho que tem muita gente que enjoou. A Iris mesmo. Iris. A Iris mesmo é um exemplo aí nosso. Iris é uma amiga nossa, gente, uma jovem. Ela enjoou e acho que todo mundo deve ter enjoado justamente por essa, digamos assim, né? Essa necessidade de trazer o que está no mainstream para dentro da nossa liturgia musical. E o que também não é errado, porém eu acredito que tem tantas opções, né? Talvez acho que tá faltando o pessoal seguir o Apenas Música, eu dando jabá de novo, para ver as opções musicais brasileiras que temos. Acho que a influência americana da gente é muito forte. Para tudo, né? Você vê Não, até e- sessão A gente da, sempre- sessão da tarde, por exemplo. Você pega a sessão da tarde semanal. Não tem, raramente você encontra um filme brasileiro. É tudo filme importado. Não, mas você pega uma música que deu certo nos Estados Unidos, é certeza que vai dar certo aqui, Sim. entendeu?
Aí você olha lá, você tem que fazer rápido, antes que alguém outra pessoa faça. Você vai lá, traduz exatamente. rapidinho, Aí faz a daqui a melodia pouco e tal. surgem 2, 3 versões da mesma música. Exatamente. Tem que E aí lançar quem fica primeiro. no data show na igreja fica perdido, porque nunca sabe. Ó, Ele Me Ama tem a versão do Diante do Diante Diante do dos Trono, Tronos. Livres. Tem vários, do tem um monte, Livres. tem um monte. Tem Ousado Amor, tem a versão do Isaías e tem a versão do Baruch, por exemplo. Ah, Né? Você vê que tem essa questão comercial também, porque o Baruch estava fazendo aí, ele tem a camiseta do Ousado Amor, né? Ele estava comercializando a camiseta do Ousado Amor e tudo mais. Enfim, gente, não estamos aqui para criticar, cada um o tem seu trampo do ganha-pão, cara aí, cada um né? tem seu trampo. É. Vamos aos exemplos? Opa, essa parte é boa, hein? Aqui. Eu queria que você pincelasse aquilo que você falou no início Sobre o de alguns exemplos. A gente vai falar agora É. dos exemplos aquele do erro teológico. Sim, que é sim. Eu heresia. trouxe aqui 3 exemplos aqui que pincelam bem essa questão do erro teológico, da heresia e talvez da licença poética, né? Eu trouxe, por exemplo, aqui, Com Muito Louvor, da Cassiane, que foi a minha apresentação de hoje. Digamos assim, que é uma música que eu considero que tem um erro teológico, né? Vou ler algumas frases aqui, algumas das estrofes, alguns versos. Deus não rejeita a oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente está corroborado aí pela Bíblia toda que Deus sim pode rejeitar uma oração. Oração não pode ser considerado um alimento, que o justo pode ficar sim sem resposta e pode ficar alimento, sim é a no melhor sofrimento. parte. É a melhor parte. Oração é alimento. Só que aí volta aquilo que a gente falou, ela não fere ali as doutrinas fundamentais, ela é só, digamos assim, um erro de interpretação de como Deus se comporta ali na vida da pessoa ou não. Então por isso que eu inclusive acredito, me corrijam se eu O que estiver não é errado. menos grave. O que não é menos grave, não Mas deixa de ser menos grave. Essa música, ela E quando ilude muito a pessoa. Você interfere na Você conduta pode ficar muito iludido. Você interfere na até conduta mesmo porque cristã. ela tem um teor triunfalista, né? Porque assim, ela fala assim mais pra frente no refrão: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Então assim, fica evidente ali que Deus está ali para servir todas as tuas pelejas. Assim, e dá uma garantia, atesta uma garantia que a gente não tem. Então será que a gente pode dizer que então ela é herética? Eu interpretei errado? Ela Eu acho que é um erro. é um erro É um teológico? erro, é um erro. Digamos erro assim grande, que é o né? erro teológico, né? Então vamos pro exemplo que eu trouxe aqui de música que tem uma heresia um pouco forte, já que ela vai ali debater com essas doutrinas principais, que é Alto Preço da Damares, que inclusive nós trouxemos a mesma canção. Inclusive é legal porque ela começa muito bacana. Ela começa assim: hoje quando penso em desistir, trago à memória a forte cena ali na cruz. O teu sangue me justificando, minha alma registrando sua marca, ó meu Jesus. Ou seja, a música começa bonita. Bonita. Não, agora você vai pro refrão. Eu tô pagando o preço pra morar no céu. Eu tô pagando, eu vou lutando, eu vou chorando. Cada detalhe o Senhor está somando. Amigos, não tá pagando preço nenhum, velho. Tipo, Eu queria o João Kleber aqui, ó. Meu Deus do céu. Ela não dá uma, né, meu? não, Damares é Nossa, demais, né? Enfim, nada contra, mas enfim, aqui a gente tem um erro assim fundamental. Você tá praticamente anulando todo o sacrifício de Cristo. E aí, assim, Fundamentalmente, algumas coisas é complicado, mas assim, eu já ouvi essa música sendo cantada na Pior igreja. que eu nunca ouvi na igreja, assim. E aí, assim, cara... Eu nunca ouvi cantar. Eu nunca ouvi sendo cantada na igreja. Sabor de Mel, de praxe. Não, Sabor de Mel é assim, é quem piada. canta essa música e de duas uma, ou não faz ideia do que tá cantando, Não vai pra BD, né? ou precisa rever completamente a sua fé, a sua cristandade, porque assim... E essa aí, cara, eu fico pensando assim, quem canta isso aí e acha que tá cantando uma coisa legal, não entendeu absolutamente Não entendeu nada. absolutamente. Nada. Tá fazendo... Isso é o básico, é saber que assim, o sacrifício de Cristo nos justifica. Então cantar isso aí significa que a pessoa não entendeu o básico, ou seja, ela não se converteu. Porque a conversão parte do princípio de que você entendeu o plano. Exatamente. Se a, o plano pessoa da canta, salvação. se a pessoa canta isso aqui com entusiasmo, significa que ela nem sequer se converteu, porque ela não entendeu nada. Tá Mas impo- eu acho que essa música, né, vai de encontro da maioria das pessoas que não creem na perseverança dos santos, Sim, né? Porque a questão da perda da salvação, né? Às vezes a pessoa fala, eu creio que Jesus morreu por mim, né? Eu creio que ele morreu. Mas se eu não fizer isso, isso, aquilo, existe eu uma não vou passar. meritocracia. mas, né? Se eu não perseverar até o fim, não vou ser salvo, Curso né? de obras, É. uma série de coisas aí. Então, a pessoa acha que até o ponto de perseverar, não é uma perseverança só sua, né? Sua, né, no sentido.
É Deus que nos faz perseverar. Sim. Né? É Ele que nos salvou e Ele que nos mantém salvo. Porque a pessoa acha que tem que fazer por merecer, né? Merecer. Não, eu tô plantando aqui pra eu ir pro céu, porque é minha armadura, não sei Uma o quê. indulgência É meio contemporânea. pelagiana nessa música. Né? E aí eu trouxe o exemplo aqui Mas da é gostoso. licença poética, que é a música Intimidade, Nívia Soares, uma das músicas que eu tive, uma das artistas ali logo depois da minha conversão que eu tive os primeiros contatos. Ela fala assim: Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder para você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar, laralalalala, e te abraçar, laralalalala. Gostei do lá. Enfim, aí a gente percebe assim que aqui é uma licença poética, né? Não que necessariamente ela vai pegar as sandálias de Jesus, né? Que ela vai esconder as sandálias de Jesus, mas que ela quis ali, diante desses versos, dessa escolha de palavras, mostrar talvez ali um nível profundo. Me defina o que é uma licença poética. Na realidade, isso é uma metáfora. Uma Ela metáfora. só quis dizer que ela queria Que ela quer Jesus ter uma ficasse intimidade, exatamente. junto dela e nunca mais fosse embora. Porque ela guarda as sandálias, ele tem que sair de sandália, então ele vai sempre ficar ali com ela. E existem muitas músicas aí, assim, de teor cristão que tem essa licença, mas que se a gente vai destrinchar biblicamente, não tem ali nenhum erro agressivo. É só uma necessidade, né? Vocês Que conseguem o citar artista, outras? rapaz, de licença poética, aí, cara... Tem um monte Tem de um monte. santos Eu vou falar aí. mais internacional aqui. Eu até coloquei uma aqui para citar erro teológico, Sim. mas ela começa com uma licença poética, aquela Eu Quero Conhecer Jesus, por Sim. exemplo. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Isso é uma licença poética. Licença poética, perfeito. Né? Que não vai... Não tem nada que agrida a teologia no início dessa música, embora o erro esteja no meio da música, e não deixa de ser uma licença poética, né? Tipo, Quando não vai no pé da letra, né? Mas Sim. Isso que fala, é uma licença, né? Tem uma música também de licença poética, depois se vocês procurarem a letra, que é uma música assim que eu gosto demais, que é 6 da tarde, que é da Heloísa Rosa, tá no segundo disco dela, Andando na Luz, que é basicamente ali ela, quando eu olho para mim mesmo, nada posso contemplar meu coração tão duro e sujo, com medo de te encontrar. Ela pegou aquela passagem onde por exemplo, Adão e Eva, eles cometem ali Eles se escondem. eles se escondem de Deus e Deus chega, a Bíblia fala que ele chegava na hora sexta para conversar e eles se escondem e colocam a folha de figueira. Então a música é basicamente uma licença poética em cima dessa passagem, o que também não tem nenhum problema. Talvez a Heloísa, né? E essa música é linda. Entra naquela questão, talvez ela tenha um dom de mestra de ensinar a palavra, né? Nossa, não, a Heloísa Rosa, assim, os 3 primeiros discos as dela. músicas são... Nossa! Ela tem essa facilidade de cantar as escrituras. Sim. Né? Andando na Luz, enfim, tem várias delas. Assim, Vaidade é um exemplo de música da Heloísa Rosa que ela é bíblica. E aquele lance de não exatamente... Tem um leve antropocentrismo. Nem vou dizer leve antropocentrismo, Na verdade, mas não uma tem... leve reflexão. Reflexão. De antropocentrismo não tem nada porque, não tem nada, na verdade, assim, é uma música confessional, né? Exatamente. Ela confessa ali as suas fraquezas e tal, enfim. Algo do Salmos. Também. Algo muito legal. E aí, Jean? Eu quero saber os seus exemplos. O que você Parou trouxe aí? aqui? Ninguém mais trouxe nada? Não, e tem a música que faz sentido nenhum, né? Aquela vencendo pra vencer. Já não. música sentido tem O sentido título dela já não tem sentido, né? Vencendo pra Eu juro vencer. que eu já abri a letra lá no Vagalume, já Pra tentei... ver se tava certo. Tentei entender. A primeira vez que eu coloquei no Data Show, eu ficava no Data Isso Show, mesmo? gente, na igreja. E eu fiquei assim, eu falei, não, gente, tá errado isso aqui. Eu fui até as pessoas, falei, gente, o que é isso aqui? Não, tá certo. Não faz sentido nenhum. Então isso aí é uma outra categoria, né? E Outra aquelas categoria. músicas... Sem sentido. E aquelas músicas, né, pentecostais, né? Não estou falando mal dos pentecostais. Né? Nem um pouco. Aquelas músicas que, tipo assim, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na guerra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo. Não, isso aí acho que nem vale a pena. Tá falando do fim dos tempos ali, né? Mas o que seria isso? Sei lá. Divisa de fogo, que é uma parede de fogo. Uma sei. licença. Não, Tu poder falar seria- poética. Não, eu acho Uma licença. Não é tão poética, mas é uma licença. Não, mas eu acho que entra nesse sentido que o Coreia falou, música sem sentido. Tem várias, meu amigo. Tem várias mesmo. Acho que não Inclusive, assim, por exemplo, essa intimidade da Nívia Soares é uma licença poética, mas tem muita gente que não gosta.
Mas tem muita gente que gosta e aqui dentro de uma licença poética não existe um certo e errado. Eu tenho Existe uma eu preferência. tenho um pé atrás com a licença poética, porque É. eu acho assim, que tem que ter muito cuidado na separação das escolhas. A gente citou aqui muito o lance de músicas que são cantadas na igreja, né? Sim. Eu não acho que licença poética caiba para o culto. Ah, não, claro, Porque, também concordo. Por exemplo, eu gosto muito de Vaidade, mas eu acredito que não seja uma música então a pra gente ser precisa ter tocada nos cuidado com a cultos. licença poética, porque eu imagino assim, não sei se vocês concordam, que a música cantada no culto, ela tem que estar clara para todo mundo. A pessoa tem que entrar na igreja e entender o que Exatamente. cantou. Sair do ambiente do culto entendendo aquilo que ela entregou como louvor a Deus. Né? Por mais que tenha aquela questão de não ser exatamente uma música cristocêntrica, que adore diretamente o nome de Cristo, mas ela tem que entender o que ela cantou. E às vezes a licença poética não traz isso. Por exemplo, essa questão da música Eu Quero Conhecer Jesus. Ou seja, nunca teremos o culto que cantará Hookmacher do... Sim, então. Não faz Eu quero sentido. conhecer Jesus. Aí vem uma Não pessoa na igreja e Meio canta. Eu parto sempre do princípio seguinte. Imagina uma pessoa não cristã entrando no culto e o louvor tá cantando Eu Quero Conhecer Jesus. Essa pessoa ela não vai entender nada. Tipo, o meu orgulho me tirou do jardim, Sim, tua humildade colocou o jardim em mim. Primeiro que humildade aí, se a gente for ao pé da letra do dicionário, ela nem cabe na frase, né? A humildade. Que humildade é essa que Jesus teve de colocar? Não existe humildade da parte o erro dele. teológico ou Faz sentido. heresia que tem Eu Quero Conhecer Jesus. Não, na verdade é um erro teológico, porque Sim. assim, não sei nem se é o refrão da música, o meu amado é o mais belo entre milhares. Isso daí é uma citação de Cantares, Sim. né? E Cantares eu acho que está muito claro que que fala muito claramente do amor entre o homem e uma mulher. Aham. E como né? você compara a beleza de Deus com alguém? É, É incomparável, não então. tem como. É o mais belo entre milhares. Primeiro, exatamente, É. que não existe a comparação de beleza, e segundo, que está utilizando uma citação bíblica que não Fora é de contexto. fora de contexto, que não é exatamente que não é um atributo de Cristo, não é algo para louvar o nome dele, né? Então é um erro teológico por isso, porque utiliza assim, pega A própria questão, a própria música que você citou da Heloísa não, da Jesus do Sapato, Sapato de Jesus. É, Nívia. Da Nívia Soares. Lívia Soares, eu acredito também tem uma inspiração no livro de Cantares. Tá? Talvez ela teve Pode alguma ser. leve inspiração. Pode ser. E aí esse lance, por exemplo, do início da música, eu acho muito legal esse início, eu até acho bem legal mesmo. Aham. Assim, eu achei uma licença poética bem bonita, né? Falar, tipo, meu orgulho me tirou do jardim, aqui o jardim, no caso, eu estava em Deus, né? Adão e Eva ali, por conta do pecado, estavam em Deus, foram tirados, e aí utiliza essa palavra mal colocada, humildade, que aí poderia ser substituída, não sei, por graça, algo nesse sentido. E a graça de Deus colocou o jardim, ou seja, colocou Deus, uma parte de Sim. Deus, que é Que a foi terceira tirada. pessoa da Trindade, no caso que é o Espírito Santo, foi colocada em mim agora. Então, Aham. assim, eu acho bem legal essa Sim. licença pra. Mas aí os caras vão lá no meio da música e estragam tudo. Ontem eu cantaram uma música lá na igreja, que eu não sei se seria uma heresia, né? Fala assim, eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. E Deus Pai me disse assim, filho querido, eu quero falar contigo, você vai ter que descer lá na terra. Então, É hino de fogo, isso? É quase aquele lance da saudade do que não vivia ainda. Né? Pô, Neymar. não, vocês nunca escutaram essa música? Eu não tô Então- lembrado, não. O que eu quero dizer, me parece, porque não houve um determinado, pelo menos biblicamente falando, um determinado momento que Deus Pai chegou para Jesus e falou assim, olha, você vai ter que descer. Sim. O Adão pecou lá. Então- É isso que o Jean falou, né? O cuidado com a licença poética. Por mais que a licença poética ela seja permitida e ela traga, ela seja possível bons frutos serem criados, a gente precisa ter muito cuidado Que não houve como esse- ela é colocada dentro das canções e como ela sendo colocada dentro dessas canções, como essas canções elas são colocadas dentro das igrejas. Então é basicamente isso. Mas eu tô com muita vontade de saber os exemplos do Jean, cara. Não trouxe nada de muito. Claro que você trouxe. Por exemplo, eu procurei assim Ah, pegar exemplos de músicas bem populares assim no meio uhum, gospel. Não vou nem falar cristão, vou no meio gospel. ótimo. Raridade do Anderson Freire, por exemplo. Aquela música herética do início ao Do fim. início ao fim. Do início ao fim. Não é nem um louvor, é uma música. não é um louvor, é uma É música, louvor né? a si mesmo, É. na real. Sim. Então, assim, Você é um espelho. o antropocentrismo que tá ali, reflete a é imagem do latente. Senhor. E essa parte, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Para aí, Acabou, né? para aí. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante e Deus reconheceu o seu valor.
calma aí. A Triunfalismo. gente nem tem valor nenhum. Primeiro que a gente Já não tem começa valor. ali, Segundo, esse lance de, não chore se o mundo ainda não notou. Chora, meu amigo, porque se o mundo não notou, significa que tem muita coisa errada na sua vida. Então, assim, é um erro teológico grotesco. Não chore se o mundo ainda não notou. Como assim não chore? Se alguém não reconhece Deus na minha vida, eu tenho que rever meus conceitos. E aí tem uma série de outras coisas, assim, que eu acabei nem pontuando, mas, assim, se você tiver, quem está assistindo, tiver a oportunidade de verificar lá, primeiro que, assim, se você colocar no YouTube Raridade. heresia, vai aparecer mais de 1000 vídeos muitas pessoas de falando gente sobre criticando. isso, Então, assim, esse tipo de música faz muito mal pra igreja, faz muito mal, porque aí o cara canta. E ele acredita nisso que ele tá cantando. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. E o cara vai começar a achar que a vida dele tá... De repente, a vida dele tá uma desgraça e ele tá ali achando que o problema tá nas pessoas que não notam o que tem de bom na vida dele. Algo nesse sentido. Tem outro trecho da música que vai falar que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Como que não consegue? Que parada é essa de que o pecado não precisa mais se arrepender dos pecados. Então Dá pra entender assim, peca mesmo. Peca aí que o pecado não é capaz de esconder, não, filho. Porque, então, sabe, assim, é o tempo inteiro, a música é do início ao fim. É herética, assim, aceite você mesmo do jeito que você é. Do jeito que você certo. Não precisa mudar. Eu coloquei tá essa legal. porque foi só pra citar uma música assim que explodiu, como tantas outras. Essa música foi cantada em programas de TV aberta. Enfim, ele foi convidado para fazer programas... E é por isso que explodiu, porque falou com todo mundo, né? Fala com todo mundo, todo mundo quer. Quem não quer esse afago na É isso, então. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, cantar isso na igreja não é nem heresia, é um crime contra a Bíblia. É um crime, né? É um crime. Fica o adendo aí, galera. Se você pegar tudo que Tem até um há de texto aqui errado que eu nas músicas, separei. essa música aí Vai lá, tá presbítero. ali dentro. Tá aqui, em relação àquela parte que ele fala sobre o que o pecado não consegue esconder, Isaías, no capítulo 59, fala sobre os pecados do povo que são condenados, né? E aí no versículo 12 ele diz lá, pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. Quer dizer, não tem esse lance de que o pecado não consegue esconder. Claro que esconde. Esconde muito, você tem que vigiar muito com... Colocar tudo pra luz. Então. E aí, como terceiro exemplo aqui, eu ia citar você já citou Eu Tô Pagando o Preço da Damares, que é Herética também. ridiculamente incorreto. Troféu Heresias do E aí, ano. assim, aqui eu ainda carrego como, Sua heresia xodó. a minha heresia xodó, gente. De tudo que eu já ouvi na igreja, assim, o que eu não me conformo, talvez pela forma como as pessoas cantam, como os ministros de louvores Eles interagem com a canção, assim, sabe? É o que a Tua Glória fez comigo, da Fernanda Brum. Cara, Falei. essa música assim, é um absurdo de herética, É um absurdo de herética. Porque, assim, é legal, a Fernanda Brum canta muito. Demais. Né? A música é envolvente, mas, assim, ela é equivocada do início ao fim. Primeiro que a música é antropocêntrica do início ao fim, né? E eu tenho mesmo esse preconceito com música antropocêntrica. Eu não acho que seja uma música para ser cantada na igreja. Não é louvor. Não é louvor. Quer dizer, é louvor, mas não é para Deus. Não é louvor. E aí, bom ponto, Coreia. prestando louvor bem pra gente atenção na letra, eu tô com a letra aqui, a gente presta bem atenção na letra, a gente vai ver que, é fogo. Porque, assim, a música faz uma multidão de gente chorar, né? Quando canta, assim... Fala uns trechos da letra aí pra Aí, gente. por exemplo, o início. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Não faz sentido nenhum isso. Eu mergulho na mirra ardente. Boa sorte. Mas peço que tua presença aumente. Primeiro que assim, como eu falei, o começo ele é completamente antropocêntrico, né? Eu mergulho, eu me rasgo, eu faço tudo, eu mergulho. E aí aqui, essa capacidade, eu não sei o que ela quis dizer aqui com essa capacidade, eu não sei quem compôs, se foi ela, se foi alguém que compôs e deu pra ela. Mas aqui a gente analisa a letra e vê aqui, poxa, faz tudo a pessoa tá fazendo tudo para atrair a Deus. Sim. Né? Então, quer dizer, é na sua plena capacidade de atrair a Deus. E aí ela vai aqui e até mergulha na mirra ardente. Que diacho é isso de mergulhar na mirra ardente? Eu quero lá mergulhar em coisa ardente, eu quero o refrigério do Salmo 20... Do Salmo 23, uma piscina cheia de perfume ali. Então, eu Jesus quero já me refrigério livrou do pra minha mármore alma, eu de não quero mergulhar em nada ardente.
Mirou na licença poética, Como é que é, acertou Matheus? Deixa o Matheus na falar a coisa frase dele errada. aqui, ó. Deixa Jesus já livrou a gente do mármore do inferno. quer mergulhar na mirra ardente aí. É, Inxalá. E aí começa aqui, sabe, uma coisa estranha aqui. E aí vale lembrar que, assim, começa nesse lance de eu, e me lembra o texto de João. Não vou me recordar agora o capítulo, não sou bom de referência, não sei se é 14 ou 15. Péssimo também. Que diz que sem mim vocês não podem fazer nada, né? Então, assim, nós não fazemos nada e nem a gente não faz tudo e nem nada, porque o Senhor que fala pra gente E na que música fala, eu faço tudo. eu faço tudo, e na verdade o texto vai dizer lá que sem mim vocês nada podem fazer. Portanto, a gente não faz esse tudo que a música estava dizendo. A gente não faz nem nada, né? Pra Nem atrair, nada tá na nossa alçada. pra atrair a No presença de máximo Deus. atrapalha ainda. No máximo atrapalha, exatamente. E aí é muito interessante. Aí tem outros textos que vão citar aqui, aí a música Eu só gosto continua. da parte que já pisou. Nossa, amor. É uma alegoria, né? Aí, por exemplo, tem um texto de Filipenses também, que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Filipos lá, que tanto o querer quanto o efetuar é do Senhor. Exatamente. Então, assim, a música começa nessa avidez de fazer tudo para atrair a presença de Deus. E aí, outro ponto que me chama a atenção aqui é que diz o seguinte: faço tudo, mas vem novamente. Então, que lance é esse? Assim, vem novamente, então ele esteve aqui e foi embora. E aí isso fere... Por culpa de quem foi embora. Então, isso fere completamente, por exemplo, e aí falando aqui de nós que cremos na perseverança dos santos, a doutrina da nossa igreja, isso fere completamente o que a gente crê. Então é inadmissível cantar isso na nossa igreja. Fica adendo, galera. Porque, assim, fere completamente a perseverança dos santos. Segue a dica. Que lance é esse? De que esteve aqui comigo, mas peço que tua presença venha novamente. E João fala que tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, quer dizer, não tem esse lance. Se a presença de Deus vem até mim, ela fica. E aí é o lance da graça, né? A graça, ela não é retirada de nós quando ela nos alcança. Então, vem nova, peço que tua presença aumente. Outra coisa que tá errado, quando fala lá, tipo, mas peço que a tua presença aumente. A palavra de Deus vai dizer que a graça de Deus na nossa vida é a plenitude da sua presença em nós. Então não tem esse lance, não se aumenta a presença de Deus. Em que sentido está dizendo aqui para aumentar a presença de Deus? Então, assim, é uma sucessão de erros teológicos que acabam por se tornar uma heresia. Porque qual é o lance da heresia? É você criar algo diferente do que a tua doutrina impõe. Então aqui não somente se torna um erro teológico, porque está criando situações. Aumentar a presença de Deus na nossa vida, vir novamente quando na verdade ele já veio, e se não veio a gente tem que rever os conceitos. Fala do refrão. E aí a pior parte de todas: longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Acho que a gente tá em pecado, a gente nunca pisou. É bonito, deve mexer muito, né? atraente, mas biblicamente é incoerente. Completamente, porque o Santo dos Santos, primeiro que não tem absolutamente nada a ver com a gente. O Santo dos Santos tem a ver com o templo da Antiga Aliança, é uma coisa que tinha a ver com os judeus, não tem O véu já se rasgou, não já tem absolutamente faz tempo, nada a ver com a gente. Enfim, o Santo dos Santos hoje, representado na nossa vida, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E este já está em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala para que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, a gente entra outra vez nessa questão de ferir a nosso próprio entendimento a respeito da salvação em Cristo Jesus. A gente tem que agradecer por não pisar no Santo dos Santos, né? Exatamente. Na verdade, nós estamos Não tem nele. que Hoje nós pisar. estamos no Santo dos Santos. Então, quando a gente fala assim, em outro lugar, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver. No contexto de hoje nosso, significa que, se nós estamos em Jesus Cristo, cantar isso aqui significa que nós estivemos nele e saímos. Isso fere a nossa doutrina, portanto se torna uma heresia. Porque não tem esse negócio de estar em Jesus Cristo e sair da presença dele. Porque hoje o Santo dos Santos é o próprio Jesus na nossa vida. Cantar isso significa que eu posso estar na presença dele e sair o tempo que eu desejar. E aí em outro lugar não sabe viver. Uma vez que a gente entra no Santo dos Santos, não tem mais como sair. Ele vem até nós, né? Ele vem até nós. E aí isso tem tudo a ver com o lance da graça irresistível, né? A perseverança dos santos, que é o que eu falei. A graça de Deus é irresistível, gente. Naquele negócio lá que eu coloquei.
Qual? O que você pensou, Não, Moreira? não posso falar que vai ficar muito ruim. Opa, tá bom. Tá bom. Continue, Jean. Então, assim, essa música, e aí eu acho incrível o envolvimento que, sabe, se dá na ministração da música. Se você já pisou no Santo dos Santos e não... O pessoal tira a sandália, É. vai pro púlpito descalço. E aí é uma coisa, assim, sabe, retorne à presença de Deus, porque você não sabe viver em outro lugar e que não sei o quê. E assim, sabe, eu só vejo incoerência aqui nessa parte. Aí o restante da música é glória, 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 santo, santo, santo. Aí, assim, uma coisa que geralmente não é cantada na igreja, mas a Fernanda Brum canta lá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sim. Enfim, o resto da música é uma espécie de mantra, né? Que leva o povo a uma espécie de êxtase, sem entendimento nenhum. O pessoal fica extasiado lá, repetindo e assim, mas essa ideia de que alguém pode ter pisado no Santo dos Santos, gente, e agora estaria fora sem saber como viver ali, e onde estiver, clama pela glória de Deus, enfim, isso me soa estranho ao evangelho que eu aprendi. Tem um monte de sumo E, assim, sacerdote na igreja. Pra mim é o seguinte, ou você tá em Cristo ou você não tá, entendeu? E aí quando você canta isso, você causa uma confusão teológica na mente da igreja gigantesca, com esse negócio de que se você já esteve na presença e não esteve, ou você está ou você nunca esteve. Esse é o ponto. Eu posso... Claro. Contraponto. Pode. Diga. Defender a Fernanda. Ô, Cadê o paninho? Cadê o paninho? Cadê o pano? Cadê o eu paninho? trouxe Diga, meu diga. rodo, Passa o rodo que pra cá. acabou de cair, inclusive. Eu tinha falado que eu gosto do trecho. Né? Sim. Então, eu vou falar o que eu penso quando eu canto essa música. Né? Ok. Por exemplo, quem já pisou no Santo dos Santos? Ao meu ver, né, quando eu canto Quem já pisou no Santo dos Santos, com todo respeito ao pensamento do Jean, eu acredito que aquele Santo dos Santos, quando Cristo morreu, né, o véu foi aberto, né, o caminho dos Santos foi aberto, né? Ou seja, a partir desse momento, todos nós que cremos em Cristo somos convidados a pisar no Santo dos Santos. E quando fala em nenhum outro lugar sabe viver, porque a experiência de pisar no Santo dos Santos nos faz, né, sempre estar ali, né, não deseja mais nada além do estar no Santo dos Santos. Né? Essa é a interpretação de quando eu canto essa música. Né? Sim. Uhum. Mirou na licença poética, acertou o erro teológico e É, assim a vida sim, sim. segue. Essa música com certeza continuará sendo cantada nas sim, igrejas. sem dúvida. Assim, mas o resto eu concordo com Não, Que resto? tudo o restante. o restante. Mas Mas- assim, esse trecho, eu penso nisso, né? Eu penso não numa... Voltando para o Antigo Testamento, mas uma Isso continuação, né? é que isso entra muito naquela questão que a gente falou no primeiro vídeo que nós abordamos de música, da particularidade que a música tem. Ela vai falar de um jeito com cada um, né? Cada um. Sim, Com sim. cada um. Mas isso não é, digamos assim, desculpa para que as músicas como elas entram nas nossas igrejas, como elas são dissipadas, Às me vezes perdoem, não é muito boa, né? isso não Talvez isenta... Talvez, se um dia eu tivesse ouvido uma ministração antes desse louvor, como ele está falando aqui, eu tivesse... Você talvez eu não tivesse essa exatamente, interpretação. O problema é que a forma como se alimenta essa música para a igreja, e aí nesse sentido, talvez seja porque eu sou muito assim apegado à doutrina da salvação, Sim. sabe? Da salvação eterna, perseverança dos santos. Eu primo muito por belo essa... apego. Eu primo muito por Calvinista essa... teotutano. por essa doutrina, sabe, da perseverança dos santos. Então, quando eu ouço Sim. essa música e a forma como ela é ministrada, eu acho Já pegando o gancho também de como tem essa questão sensorial na Sim, música nas então, igrejas. eu interpreto como uma agressão à doutrina bíblica. Perfeito. Mas, Mas assim, talvez, como eu repetindo, reiterando, se eu tivesse ouvido, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma do Moreira. Talvez eu tivesse interpretado de uma outra maneira. Agora vai ser difícil eu modificar o meu pensamento. Ou seja, Moreira, você tentou e não conseguiu. Não, mas não foi minha intenção. Mas eu continuo achando ela uma música muito agressiva para a igreja, do ponto de vista Mas eu só teológico. defendi um trecho, só não defendi a Bacana. música toda. Não, Mas e assim, a Fernanda mas Brum, você né? criou um contraponto muito Muito legal, legal, muito é. legal. Ao ponto que eu até defendi uma ideia de perseverança, né? Eu estou lá porque eu não sei mais viver em outro lugar. Moreira, Muito tem legal, alguma é. coisa mais para falar Lança aí, Moreira. para nós? Não, mas eu acho que, na minha opinião, existem músicas na igreja, pelo menos eu, né? Uhum. Que eu só canto na igreja. Todos nós. Porque
Porque existem músicas que eu não gosto. Não que eu não gosto, mas é aquelas músicas que estão na minha playlist, como fala, né? Que importado você. Eu ia falar uma palavra mais antiga, mas... Então, existem músicas que eu acho que são músicas muito particulares da igreja. Talvez essa aí que nós falamos agora é uma, né? Não são músicas que me chamam muita atenção. Sim. Na minha casa eu escuto outros tipos de músicas, né? Músicas cristãs. Músicas do mundo, né? Como você falou na apresentação. Não, na verdade, particularmente, eu não escuto muitas músicas. Entendi. Eu leio mais, né, do que escuto músicas. Um tapa na cara da sociedade. Obrigado pela sua consideração, Moreira. Né? Senhores, é sempre um prazer falar Isso com aí. vocês sobre música. Mas só falando, por exemplo, existem diferentes em diferentes momentos eu escuto músicas diferentes. Sim. Talvez eu vou falar uma coisa aqui, né, que as pessoas podem ficar escandalizadas. Mas no momento de oração, por exemplo, né, é um costume que eu tenho desde pequeno. Eu escuto músicas gregorianas, músicas que são salmos cantados, como da Idade Média, né? Mas não todas as vezes de oração. Erudito. Erudito, né? Uhum. Então eu escuto porque eu acho que faz não se diz me elevar, né? Mas eu acho que, como você diria, Cria um ambiente propício. um ambiente propício à oração, Sim. né? E às vezes eu escuto músicas alegres, né? Como músicas que me dão alegria, né? Músicas que em momentos. Então, cada música para um momento. Né? A música erudita, ela tem esse poder de te desligar, né? Tem sim. Você apaga a mente, Acho assim, que a ouvindo. música erudita Aí tem nos momentos como de nenhuma outra. nos momentos de oração eu escuto músicas gregorianas, às vezes, não todas as vezes. Como essa do Veni Credo, acho coisa assim, né? Vem Espírito Santo. E as músicas clássicas eu escuto em momentos, às vezes, que eu tô sozinho, né, querendo pensar em algo, né, que são músicas, como o Jean falou, né, pelo menos a mim, né, dá esse relaxamento, né. E quando você não está escutando música, você está lendo. Lendo, Olha só. É. Moreira é aí. uma inspiração para as nossas vidas. aí Eu, quando não estou escutando música, estou vendo série Aham. e ele está lendo. Às vezes, né, às vezes eu escuto muitas músicas que são músicas de cunho católicas. Talvez as pessoas vão achar muito estranho. A gente vai preparar o terreno para você falar como você foi quase coroinha um dia. Sabe por quê? Embora eu não cante mais músicas que não entre mais em acordo com a minha fé que eu entendo agora. Né? Sim. Com a minha fé protestante, porque eu sou protestante. Né? Proteste. Então, mas eu entendo que existem músicas na Igreja Católica que eu cresci escutando. E essas músicas fazem parte da minha vida, da minha formação. Né? Então, são músicas que me fazem bem eu cantar, ou eu escutar. Né? Então, às vezes, você pode chegar na minha casa e estar uma voz de um padre cantando. O Matheus ouvindo lá que os animaizinhos subiram de 2 em 2. Essa música é muito interessante, porque essas músicas que o Padre Marcelo cantou, a maioria são músicas de evangélico. Depois que eu descobri a música que eu cantei dos Anjos, né? Não sei se a igreja subiu, o céu desceu, é a música de um evangélico, né? Então o Padre Marcelo canta muita música de cunho evangélico, Uhum, sim. não Isso sei. aí, para concluir, Gustavo, vamos fazer o contraponto disso aí, né? Explicar que, assim, existem músicas bíblicas e não só antigas, né? Sim, A gente não precisa fazer esforço para buscar músicas bíblicas atuais. E a gente não precisa nem falar do lance do lado B da música. Existe muita coisa que é Não. cantada na igreja que é bíblica. Eu sempre vou puxar a sardinha pro lado B, mas Não, você pode sim. encontrar coisa boa no mainstream também. Sim, por exemplo, eu não sei se eu citei no podcast ou no nosso briefing, em relação a Gabriela Rocha, por exemplo, Teu Santo Nome, Teu Santo Nome. que é uma música que não deixa nada a desejar, é muito legal, embora eu já esteja enjoado também de ouvir, mas, mas assim, é uma música muito legal, e toda vez que canta no culto, que toca no culto eu canto, porque é uma música legal de cantar mesmo, assim, faz bem. Tem uma música que eu acho linda também, que eu citei aqui para vocês antes, que é do Toque no Altar, Tu és Senhor e Rei, eu acho que é esse o título da música que o
o pessoal canta, que é uma música linda. Quando o Ministério de Louvor da nossa igreja canta, é muito legal ver a igreja cantando aquela música, assim, sabe? Canção do Apocalipse também é uma música que sempre, quando sim. toca, que Muito canta legal. muito boa. Então. Composição da Carrie Job, lá, Revelation Eu Song. gosto muito do Kleber Lucas das antigas. É, Kleber muito bom. Muito Lucas legal. também, Muito antes legal. dele, Muito legal. virar... Se fizer um garimpo bom com algumas Tem muita canções coisa da Aline boa. Barros também, você Muita pode coisa boa. encontrar Diante coisa do trono, Ah. tem aquelas heresias, aquela coisa do leão, mas... Leãozinho. Então, mas assim, Diante do Trono produziu muita música boa. Tem uma música que a minha preferida do Diante do Trono, eu não tenho muitas, mas é uma música que eu acredito que é de 97, 96, por aí, não sei, não faço ideia do ano que seja, mas ela é da década de 90, Sim. ali do final da década, que é a música Exaltado. Mas essa música é linda, assim, é uma poesia Bonita mesmo mesmo. cantada, Sim. sabe? Quando você canta isso, você dá vontade de chorar mesmo, assim. É o tipo de sensação natural, sabe? Que não é provocada, você sente porque Sim. a música naturalmente produz isso em você. E fora que tem vários outros artistas que sempre têm resgatado essa doxologia, esses hinos antigos, essas canções mais antigas. Então, sempre tem aí propostas né? boas com novas roupagens Sim. para todos os gostos e para que todas as pessoas... Ou seja, gente, escutar música cristã e colocar música cristocêntrica nos nossos cultos é possível, sim. É sem só dúvida. garimpar bem. O Baruch, ele faz isso, né? Ele faz uma interpretação nova, igual uma música daquele grupo Logos, eu acho que é Logos. Que canta a Logos. música Autor da Fé, né? Sim. Que é um senhor que... Baruch, É, o Paulo o Sérgio, Lucas né? Souza fazia Paulo muito Sérgio, isso. Enfim, tem muita gente boa. Muito legal, É, muito muito legal. Tem muita legal. gente apontou aqui para que, assim, a gente sempre costuma dizer, não tem nenhum especialista aqui, Nenhum. né, nenhum teólogo, mas a gente, Aqui é só uma conversa, né? e de alguma maneira a gente quer aí colaborar com a galera para que a gente... Agregar algum valor. Sim, despertar para esse lance de ser mais criterioso naquilo que canta, né, na questão do envolvimento musical, porque a gente está envolvido em música, Sim, isso é a inevitável. todo momento. E aí ter o mínimo de cuidado com aquilo que a gente É canta. plausível, né? Quando a gente crê na depravação total, então vai ter músicas, né? Que são músicas que não vão ser como bíblicas, né? Então, Sim. porque faz parte da natureza. O homem Exatamente. nem sempre vai acertar, né? Na questão, né? Musical. Né? E aí eu tenho uma paixão que, assim, é por músicas bíblicas transcritas, né? E aí Quais quero são as deixar como sugestão o Projeto Sola. Colossenses, Eu não conheço uma música do Projeto Sola que não seja de Sim. conteúdo estritamente bíblico. Os camaradas, eles pegam ali o escrito e fazem Vamos música. puxar uma sardinha pro nosso lado, a gente já viu os caras 4 vezes ao vivo, né? É muito bom. Aí eu até citei Lumeupídio também, que nem Lumeupídio. é do meu gosto pessoal. Não, mas Liberta-me de mim, né? Liberta-me de mim é uma música sensacional. Ela pega ali o capítulo, que é um capítulo difícil de interpretar, Sim. que é o capítulo 7 de Romanos, e ela traz de uma maneira tão linda para a música que você canta com inspiração. Eu acredito que a Lumeupídio seja uma dessas vozes que estão assim atualmente no mainstream, mas que tem muito conteúdo bacana inserido nas músicas assim do trabalho dela, assim. Se a gente pesquisar bem, a gente vai ver. Senhores, eu acredito que estamos encerrando gosto mais daquela esse canção- vídeo. Daquela canção do Renascer Praise, Qual? que eu não sei o nome da música, que ela fala. Aquele que começou a boa A boa obra em minha obra vida. em minha vida. Ah, acho que todo mundo tem. Eu conheço uma música do Fernandinho, que é transcrita com essa passagem. Aquele que começou a boa obra em minha vida, É. não terminou, não terminou, E não tem uma terminou. música também, não sei se é do Diante do Trono em si ou da Ana Paula, que a Ana Paula canta com a... Eu esqueci o nome dela. Ela canta assim, a doçura do teu falar. Essa eu não conheço, Moreira, eu vou ficar devendo pra você. também não. Amoleceu a dureza. Não, amoleceu a dureza do meu coração. Uma licença poética bem aplicada, né? Isso aí. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vai ter. Parte qual Vai que ter é parte 3? Vai ter a parte O que seria 3? que a gente poderia falar na parte 3? Salubres. Digam Comenta pra aí. gente. Comenta aí. Comente aí. E é sempre, mais uma vez, muito bacana conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Música, como diz minha avó, dá pano pra manga. Tem muito assunto, tem muita coisa boa que a gente pode aprender mutuamente. Aprendi bastante aqui nessa conversa de 1 hora. Espero que tenha sido 1 hora. Eu acho Espero que que não passou. tenha passado um pouco. Obrigado aí. Pode É. ouvir worship? Pode ouvir worship. Pode ouvir Ouça, worship. garimpe. Hino de fogo? Garimpe. Garimpe tudo, gente. Se a música passar de 7 minutos, não ouça. Brincadeira. Não pode. Não pode, tá proibido. Ouvir de tudo, a gente tem que A gente se vê no vídeo 7, galera. Até a próxima.